Olá, mais uma vez quero trazer uma palavra ao seu coração, discorrendo sobre o tema O Poder do Espírito, e que nós estamos até estudando também na nossa lições da CPAD, da Escola Bíblica Dominical, e hoje tem algo também ligado também a esta lição, o poder do Espírito. Paulo, que ministrava no poder do Espírito Santo. Então nós vamos discorrer sobre esse precioso tema. Claro que você pode estar sendo abençoado, isso aqui é só apenas para te dar um foco maior e quem sabe também ajudar você a entender um pouco mais. Mas é necessário que você estude a palavra de Deus, compreenda, porque é muito importante para a sua vida espiritual. O poder do Espírito. Quando usamos Atos capítulo 19, versículo 6, diz que impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículo 6. Nós temos visto que o poder do Espírito foi algo que impulsionou a igreja, logo a igreja primitiva, no seu início, a ação do Espírito Santo entre os irmãos, entre a igreja do Senhor que se levantava. Essa ação do Espírito, o poder do Espírito, fazia com que todo o movimento espiritual acontecesse. E estava chamando a atenção das autoridades, daquilo que eles tinham acabado de ver, que Cristo era o crucificado, morto, ressurreto, mas a promessa que o próprio Jesus havia feito está acontecendo para o início daqueles que estavam crendo na palavra. E quando eles, movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Era o que estava acontecendo na igreja primitiva. Todos estavam cheios do Espírito e essa posição fazia com que o Evangelho fosse pregado a toda a humanidade, a toda a criatura. E muitas pessoas estavam crendo naquilo, na mensagem da cruz, na mensagem pregada, porque era o nome de Jesus que estava sendo glorificado. O poder do Espírito era algo que vinha para todos aqueles que estavam crendo na promessa do Senhor, e a sequência da igreja estava acontecendo agora com a ação do Espírito nos discípulos. Pregando Cristo no poder do Espírito, nós vemos Paulo inspirado depois da sua conversão. Ele entende, depois de 3 dias ficar sem ver, humanamente falando, olhando fisicamente, Paulo não estava enxergando absolutamente nada. Mas é dessa forma, quando nós não vemos com os olhos materiais, podemos enxergar com os olhos espirituais. Paulo, então, não estava enxergando com os seus olhos materiais, pois estavam cegos, quando a experiência que levou diante de Jesus a cair no chão sem ver. Por 3 dias ele ficou sem enxergar, até que o discípulo Ananias viesse e impôsse as suas mãos, conforme já ministrado, até mesmo falado a respeito da conversão de Paulo. Agora Paulo está, depois dessa experiência com Jesus, ele afirma que Jesus é realmente o Filho de Deus. Ele estava pregando e a ação do Espírito já atuava na vida de Paulo a partir do momento que Ananias impõe as mãos sobre Paulo, ele recebe o Espírito Santo. E Atos capítulo 9, versículo 19 e 20, na continuação do texto, você vê: então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo
pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. A mensagem cristocêntrica de Paulo, após a sua conversão, é trazer à tona que esse Jesus realmente é o Filho de Deus. A experiência de Paulo levou um encontro pessoal com o Senhor e, sendo cheio do Espírito, logo ele tinha condições de pregar nas sinagogas e afirmava que Jesus era o Filho de Deus. Até então, antes da conversão, Paulo estava dizendo que não era esse Filho de Deus, não, Jesus não era Filho de Deus, Jesus não podia ser o Messias. Mas após o encontro com o Senhor, ele muda por completo. A ação do Espírito faz com que agora Paulo afirma que Jesus é o Filho de Deus. Continua ele pregando em todos os lugares, afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Então observamos também que em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, Paulo está afirmando que porque ele tinha decidido, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, vemos que Paulo continua pregando a palavra do Senhor, afirmando que Jesus é o Filho de Deus, com muita veemência, pregando que aquele Cristo que havia sido crucificado era o Filho de Deus. A experiência do Pentecostes se repete na história. É algo maravilhoso você entender o que aconteceu no dia de Pentecostes. Em Atos capítulo 2, versículo 1 e 4 a 4 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, quero dizer a você, ao cumprir-se, ou em outra tradução, pode estar dizendo assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Esse dia era muito importante para os discípulos. Fazia-se na condição da festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Jesus está com os discípulos 40 dias depois de ressuscitado. Ele permanece com os discípulos. Tinha sido morto. Ao terceiro dia ressuscitou. 40 dias ele fica com os discípulos. Logo, ao subir ao céu, nesse mesmo livro, no capítulo 1 de Atos, você vai ver que Jesus, subindo ao céu, ele mais uma vez diz aos discípulos, não se ausente de Jerusalém, porque sobre vós envio a promessa do Espírito. Tinha poucos dias e com certeza os discípulos ficaram por ali em Jerusalém, se hospedaram, muitas pessoas se hospedaram porque estava próxima a outra festa dos judeus, o dia de Pentecostes. Que festa era essa? Posso dizer que essa era a festa de um culto, que nós podemos dizer assim, de ação de graças. Era o dia que trazia as primícias para oferecer ao Senhor. Quantas famílias, talvez, poderiam oferecer as primícias ao Senhor no dia de Pentecostes? Quem sabe, eu posso dizer que eles começam chegando para o templo no dia de Pentecostes, bem cedo, na primeira hora em que era colocado às 7 horas da manhã, quem sabe alguém já começava a chegar e o templo se reunindo. E podemos entender que todos pela manhã estão reunidos dentro deste lugar. Quando todos, ainda de manhã, porque você pode entender que
estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eram as primeiras horas do dia. Isso porque, após, Pedro precisa explicar o que está acontecendo. E ele cita que era as primeiras horas, a horas da manhã, 9 horas da manhã. Estava todos ali, mas já estavam cheios. E alguém achavam que esses homens estavam embriagados às 9 horas da manhã. Isso quer dizer que o Espírito já tinha enchido toda a casa e havia a necessidade agora que Pedro pudesse explicar que aqueles que estavam na casa cheio, falando em outras línguas, eles estavam recebendo a promessa que Jesus havia feito. Então daí vem-se a cumprir exatamente no dia em que o povo celebrava a festa de Pentecoste. Daí é muito importante você saber o que se trata Pentecoste, o que nós falamos. Há muitos que dizem, sou pentecostal, não sabe o que é realmente ser pentecostal. Está ligado a essa festa, mas que veio a plenitude do Espírito, a promessa que Deus havia feito em Jesus Cristo, que enviaria o seu Consolador. Estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito. Segundo o Espírito lhes concedia que ele falasse. Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Experiências essas que foram repetindo na história. Podemos ver que Atos capítulo 10, versículo 44, 45, nós temos uma ação que tinha acontecido no dia de Pentecoste, mas agora se trata de uma outra ação espiritual que desta vez em Atos 10, 44 está registrado que ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então essa ação do Espírito volta a acontecer em outros dias, conforme a igreja do Senhor se reunia. As assembleias, as reuniões espirituais que acontecia com os discípulos, com os apóstolos. Até então, e o Espírito Santo fazia algo extraordinário, como a obra que havia continuando com a igreja de Jesus. A promessa do Espírito Santo foi prometida. Jesus estava com os seus discípulos, ainda no final do seu ministério, já tinha dito que ele partiria, mas não deixaria os discípulos sozinhos. Ele fez a promessa. Em João capítulo 14, nós encontramos no versículo 15, dizendo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É muito importante vermos essa expressão de Jesus. Se me amais. Se ama ao Senhor, guarda o mandamento. Se ama a Jesus, não tem por que agir com desobediência à palavra do Senhor. Quem age conforme a palavra, prova que ama a Jesus. Quem não age segundo a palavra, prova que não aceitou, que ainda precisa conhecer a Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, disse Jesus.
eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus está dizendo isso junto aos discípulos, mostrando que a promessa do Espírito havia de acontecer junto a eles, quando guardando os mandamentos do Senhor. A promessa do Espírito, que foi prometida, continua em João capítulo 16, versículos 7 e 8, quando Jesus disse: mas eu vos digo na verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Jesus está dizendo, é necessário que eu suba ao céu, é necessário que eu volte para o Pai, é necessário que eu receba do Pai a glorificação da missão que cumpri junto aqui na terra. É só olhar o capítulo 17 do Evangelho de João que você vai ficar maravilhado com a oração que Jesus Cristo faz ao Pai. E ele está pedindo que ele recebe a glória que ele tinha antes. Antes disso, no capítulo 16, ele está dizendo aos discípulos: é necessário que eu vá. Convém que eu vá, que eu retorne para o Pai. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Ele foi. É isso em Atos capítulo 1, vamos ver que Jesus, a hora que ele vai subindo e que a nuvem oculta ele, logo os discípulos ficam certos que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém, que não deveriam se ausentar e ficasse ali até que do alto fossem revestidos de poder. Então veio o dia de Pentecoste, que cumpre-se 50 dias. 40 dias Jesus estava, ficou com os discípulos, Jesus é assunto ao céu, ele sobe ao céu, mas ele está dizendo. E aí acontece que, cumprindo-se 50 dias, chega o Espírito Santo aos discípulos, conforme a promessa. Porém, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo pode convencer um homem do pecado. Convencer de que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que veio para vencer aquilo que o homem não podia vencer. Agora só esse Espírito, convencendo a mim e a você de que somos pecadores, nós então receberemos da parte, ou recebemos de Deus, a justificação em Cristo pela sua palavra. Que coisa importante é você saber que hoje somos movidos pelo Espírito Santo de Deus na continuidade da obra de Jesus aqui na terra. Recebereis o poder, a virtude do Altíssimo para ser testemunha. Meu irmão, se você pode ser cheio do Espírito, seja uma testemunha do que Jesus Cristo fez na sua vida e continua fazendo. Essa é a missão que o Espírito Santo continua trabalhando para que muitas pessoas possam ser convencidas do pecado, da justiça e do juízo. É muito importante. Ser cheio do Espírito, é preciso você entender que não abre espaço para mais nada na sua vida. Quando está cheio, não cabe mais nada. É necessário que você esteja cheio da ação do Espírito na sua vida. O fruto do Espírito, a obra do Espírito e a
a ação do Espírito em sua vida. Quero crer que esta palavra ajuda um pouco você a compreender os dias tão difíceis que estamos vivendo, que você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus habita em você. Abra o teu coração, deixa o Espírito trabalhar na sua vida e com certeza farás uma obra maravilhosa, a obra que Jesus Cristo entregou à igreja para que pudesse ser realizada. Quero orar por você, quero abençoar sua vida em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, te agradeço por este momento estar ministrando a tua palavra. Quero crer que venha ser bênção para teu filho, para a tua filha que tem assistido neste momento. Fica conosco, dá-nos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e com certeza assim farás com que o canal seja abençoado. Prometo voltar no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá, na paz do Senhor.